Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para a sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá. Salve, salve, pessoal! Eu sou a professora Thaís Batista e é um prazer estar aqui na companhia de vocês para falarmos de língua portuguesa. Afinal, português é lindo aqui no AlphaCom. Quero que, antes de tudo, você deixe o seu like e um comentário de onde você fala desse Brasil gigantesco. Precisamos saber até que lugar o AlphaCom tem chegado. Pessoal, na aula de hoje trabalharemos resolução de questões com base no edital CNU. Então, se você vai fazer o concurso do CNU, precisa estar ligadinho aqui nesta aula para resolver comigo questões importantíssimas e recorrentes nos certames elaborados pela Banca Cisgra Rio, ok? Então, fique esperto, pegue o seu material, baixe o material que fica aqui disponível durante o período da aula. Vocês terão acesso ao link e, obviamente, resolva as questões. Coloque o gabarito da questão número 1 aí já no nosso chat para que conversemos a respeito desse conteúdo tão importante para o nosso certame. Lembrando, resolveremos questões baseadas nos últimos concursos. Então, falaremos de assuntos recorrentes. Na aula de hoje, daremos ênfase ao conteúdo de sintaxe, pessoal. Falaremos de construção de regência, de concordância, falaremos de pontuação, que também fazem parte da sintaxe. Se você julgava que apenas termos das orações, né, a questão de orações subordinadas, coordenadas, período composto, seriam apenas os conteúdos de sintaxe, você com certeza se enganou. A sintaxe é bem ampla. Nós temos termos das orações, as orações, que são os períodos simples e compostos, vamos trabalhar sobre os períodos compostos, mas também há a construção da crase, da regência verbal, nominal, concordância nominal, pontuação, tudo isso está dentro do conteúdo sintático, ok? E vamos dar ênfase a esse conteúdo tão importante. Belezinha, pessoal? Então, sem mais delongas, vem comigo para o quadro interativo. Quadro interativo na tela, pessoal. A partir de agora, resolveremos as nossas questões. Já pode colocar para mim aí, por favor, o gabarito da questão número 1, pessoal. Vamos lá. Leia comigo a questão e já vá colocando, por favor, o gabarito. A palavra destacada atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Veja que a questão fala sobre atender às exigências da norma padrão da língua. Isso significa que a questão quer a alternativa correta com base nas regras gramaticais. Mas a questão nos traz aqui nesse enunciado o que ela quer? Não, ela só quer a correta. Então, muita atenção. Esse tipo de enunciado nos exige o quê? Olhar as alternativas. Veja que o que temos marcado ali nas alternativas são os verbos. Então, eu sei que é uma questão que vai trabalhar com a noção verbal, a noção correta. Isso pode envolver regência, isso pode envolver concordância. Então, olho no lance para que você não caia em nenhuma pegadinha, beleza? Então, vamos lá, coloque aí o seu gabarito e vamos observar as alternativas. Veja que aqui nós temos a marcação dos verbos, ok? Então, vamos analisar alternativa por alternativa, sabendo que a análise aqui é a respeito do verbo. Vamos lá.
A maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes deve seguir princípios éticos relacionados à missão da empresa. Deve seguir. O que deve seguir princípios éticos, pessoal? Veja, a maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes. Tudo isso é o nosso sujeito. Que tipo de sujeito? Simples, porque eu só tenho um único núcleo. Veja que dentro desse sujeito nós temos uma noção partitiva. Sempre que houver, vamos colocar aqui no nosso quadro interativo, observações. Sempre que houver termos partitivos no sujeito, expressões partitivas, termos partitivos, ok? Partitivos. Mais um termo especificador no plural, adjunto adnominal no plural, ok? Termo especificador no plural. Nós teremos uma regra específica. Vamos lá, vou mudar a canetinha para analisarmos. Quais são os termos partitivos? A maioria de, metade de, a menor parte de, sempre indicando parte, tá vendo? A menor parte de, a maior parte, a maior parte de, ok? Sempre que houver termos partitivos, mas um termo especificador no plural, caberá a regra TF. O que é a regra TF, pessoal? Tanto faz. Tanto faz. Você pode concordar com um termo partitivo ou com um termo especificador no plural. As duas formas são corretas para a língua? Sim, as duas formas são corretas para a língua. Então, você pode concordar com o termo partitivo e estará correto, e você também pode concordar com o termo especificador no plural e também estará correto, uma construção correta, beleza? Então, vamos à nossa alternativa, pessoal. Vamos à nossa alternativa, voltemos lá. Vamos mudar a canetinha aqui. A maioria das regras, veja, você tem a maioria de, e se concordar com a maioria de, o verbo fica no singular. Mas se concordar com regras, o verbo fica no plural. Então, a construção aqui está correta? Sim, correta, concordou com o termo partitivo. Então, se concordou de forma correta, seguiu as regras gramaticais. Logo, pessoal, o gabarito da questão é a letra A. Poderia ser nessa construção. A maioria das regras deve seguir ou a maioria das regras devem seguir, ok? Tanto faz. Logo, gabarito da questão é a letra A. Mas poderia ser a letra B? Vejamos. A multidão presente nas manifestações populares precisa seguir alguns princípios de segurança para que não hajam acidentes graves. Vamos conversar sobre o verbo haver, pessoal. O verbo haver no sentido de existir, ou seja, toda vez que puder ser substituído pelo verbo existir, será um verbo impessoal. E o que significa ser verbo impessoal? É verbo que não tem sujeito nem plural. Verbo impessoal não tem sujeito nem plural. Se não tem sujeito, o sujeito é inexistente. Se não tem plural, obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Jamais ficará no plural, ok? E esse verbo é transitivo direto. Então, vamos lá. Eu posso colocar aqui, ó, havia ou haviam vagas. Havia ou haviam vagas. Veja comigo. Posso substituir o verbo haver pelo verbo existir? Existiam vagas. Posso. Se posso substituir o verbo haver pelo verbo existir, significa que o haver é impessoal. E o que significa ser impessoal? Não tem sujeito nem plural. Obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular.
Logo, certo é havia, pessoal. Haviam é uma construção errada. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Não tem sujeito nem plural. Veja comigo, havia o quê? Fiz pergunta ao verbo, o verbo é transitivo. Tenho preposição na pergunta? Não. O verbo é transitivo direto. Logo, havia o quê? Vagas, objeto direto. Beleza? Então, você volta aqui comigo para a letra B de bola. Vou manter aqui a caneta azul exatamente para diferenciar do nosso gabarito ali da letra A. Haja um acidente. Veja se eu posso substituir por existe, pelo verbo existir. Que não existam acidentes graves. Não posso substituir pelo verbo existir? Posso. Se posso, pessoal, este verbo é impessoal. Sem impessoal, não tem sujeito nem plural. Obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Então, essa construção está errada. O certo era o quê? Que não haja acidentes graves. Logo, a letra B está errada. Letra C. Fui eu que levou a maior punição do gerente de pessoal, devido à descoberta de ocorrência de desfalque na instituição. Pessoal, levou. Quem levou? Eu. Sempre que houver o relativo que, a concordância é feita com o antecedente. Veja, fui eu que levou. Eu levou? Não, eu levei. Então, o certo aqui era eu levei. Fui eu que levei a maior punição. Logo, a letra C está errada, pessoal. A letra C está errada. Vamos agora à alternativa D. Mais de uma empresa de tecnologia tem procurado implementar pesquisas. Veja, quem tem procurado? Mais de uma empresa de tecnologia. Sempre que houver expressões que vão indicar proximidade, como a construção de mais de, vamos colocar aqui, ó, mais de, menos de, perto de, cerca de, etc. Mais numeral. A concordância aqui não é tanto faz. A concordância é com numeral. Concorda, o verbo, né? Concorda com o numeral. E aí você vai lembrar. Até a concordância é feita no singular. Dois ou mais, a concordância é feita no plural. Então, vamos lá, vamos à questão. Mais de uma empresa de tecnologia, não é? Nós temos esse sujeito simples, mais de com essa expressão de valor aproximado, e temos o uma. Observe, até a concordância é feita no singular. Então, aqui o tem deveria estar no singular, sem acento. Tem sem acento é singular, terceira pessoa do singular. Tem com acento é o plural, beleza? Então, atenção que isso aqui é um detalhe tão pequeno de nós dois, porém que pode fazer um estrago na sua prova. Elimine a letra D. E letra E? O gerente, o diretor de pessoal e eu, por ordem dos proprietários da empresa, foram encarregados. Quem foi encarregado? O gerente, o diretor de pessoal e eu. Sujeito composto. Tem o gerente, diretor e eu como núcleo, certo? Sempre que houver um núcleo na primeira pessoa, a concordância é feita na primeira pessoa do plural. Sempre que houver um sujeito composto e dentro desse sujeito composto houver a primeira pessoa, a concordância será na primeira pessoa do plural. Então, aqui, ó, o gerente, o diretor de pessoal e eu fomos encarregados. Assim, a letra E está errada e o gabarito da questão é, de fato, a letra A. Por que nós trabalhamos todas as alternativas? Porque aqui não é uma correria. Nós não estamos na corrida de Fórmula 1, nem nas Olimpíadas para você
participar de uma maratona. Não é isso. A nossa intenção é mostrar alternativa por alternativa, identificando os erros para que você não os cometa na sua prova. Então, a nossa correção aqui é uma correção direcionada para que você não erre e acerte essa questão, caso aconteça isso. Beleza? Vou colocar aqui para você as informações para que print. Vamos lá, 5 segundinhos. 5 segundos, pessoal. Vamos lá. Printa essa aqui também. Por quê? Porque são informações importantes, recorrentes nas provas da nossa banca. Então, não esteja desatento, preste bastante atenção, porque são detalhes. Questões de concordância são questões de detalhes. Um acento pode mudar a concordância. Beleza, pessoal? Então, volta aqui comigo para o quadro interativo e vamos à brincadeira, questão número 2 na tela. Eu quero saber de você qual é o gabarito dessa questão. Vamos lá, pessoal. Qual é o gabarito dessa questão? Veja, a palavra destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em. A palavra destacada está de acordo com as exigências da norma padrão. Veja que é um enunciado comum, um enunciado bem comum. A questão número 1 tinha o mesmo tipo de enunciado que queria o quê? A alternativa correta de acordo com as regras gramaticais, mas não nos diz no enunciado sobre o que se trata a questão. Veja, nós não temos aqui se a concordância, se é a acentuação, se é a parte de colocação pronominal, que também é um assunto bastante recorrente nesses editais da banca. Então, veja que não há isso. O que você vai precisar visualizar? As alternativas. Veja que, novamente, nós temos verbo. Então, fique atento. Por quê? Porque pode ser uma questão que trabalha com concordância, com regência, como já falamos anteriormente. Ok? Já coloca para mim aí o gabarito da questão número 2. Quero saber qual é o gabarito dessa questão, pessoal. Vamos lá. Com a evolução permanente dos recursos tecnológicos, identificou-se na faixa mais jovem da população problemas psicológicos causados pelo vício da tecnologia. O que visualizamos aqui? Um verbo mais a partícula ser. Atenção! Sempre que aparecer verbo mais partícula ser, você pode ter um caso de partícula passivadora, de partícula indeterminadora do sujeito, de partícula integrante do verbo, pronome, né? Partícula integrante do verbo, que chamamos de PIV. Pode ser aí uma construção de pronome reflexivo, de pronome recíproco. Então, muita atenção para que você não caia em pegadinha, beleza? Então, vem comigo porque nós vamos analisar essa construção e visualizar qual é o valor. O que você precisa entender aqui? Normalmente, não estou falando que é sempre, o verbo mais partícula ser vai versar sobre a partícula passivadora e sobre o PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Então, vamos colocar aqui. Quando será a partícula apassivadora? O segredo estará no verbo. Será a partícula passivadora quando o verbo for transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Se houver um verbo transitivo direto mais a partícula ser, a partícula será apassivadora. Se houver um verbo transitivo direto e indireto mais a partícula ser, a partícula será apassivadora, ok? E o que isso significa? Significa que o verbo está na voz passiva. Sintética, pessoal. Voz passiva, sintética. Na voz passiva, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Ou seja, se o sujeito estiver no singular,
o verbo estará no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo estará no plural. Então, vamos analisar aqui exemplos para que você visualize essa construção. Então, veja aqui comigo. Eu posso colocar ouviu-se gritos? Posso usar essa construção de acordo com a norma culta da língua portuguesa? Vamos analisar. Ouviu é o verbo. Eu tenho verbo mais a partícula ser. Verbo mais partícula ser. Ouviu-se. Ouviu-se o quê? Fez pergunta, o verbo é transitivo. Não tenho preposição, o verbo é transitivo direto. Opa! Verbo transitivo direto mais a partícula ser, a partícula é a passivadora. Chamamos de PA, tá? PA, partícula passivadora. Ou seja, voz passiva sintética, beleza? Isso é uma voz passiva. Na voz passiva, pessoal, vou colocar aqui, ó, importante pra caramba. IPC é importante pra caramba. Na voz passiva, pessoal, não existe objeto direto. Vamos colocar aqui, ó, na voz passiva, o objeto direto torna-se sujeito. Repete comigo. Na voz passiva, o objeto direto se torna sujeito. Então, não há objeto direto na voz passiva. Na voz passiva, o objeto direto se torna sujeito. Beleza? Então, veja comigo. Ouviu-se o quê? Gritos. Gritos seria o objeto direto, mas é voz passiva. Se é voz passiva, o objeto direto se torna sujeito. Esse sujeito está no plural, então eu sei que essa construção está errada. O certo era o quê? O verbo estar no plural. O certo é o quê? Ouviram-se gritos, pessoal. Essa é a construção correta. Atenção para a concordância. Então, é exatamente isso que faremos na letra A. Veja comigo. Com a evolução permanente dos recursos tecnológicos, identificou-se o quê? Fez pergunta, o verbo é transitivo. Tem preposição? Não, o verbo é transitivo direto. Se é verbo transitivo direto mais a partícula ser, a partícula é a passivadora. Esse verbo está na voz passiva sintética, pessoal. Voz passiva. Veja comigo. Identificou-se o quê? Problemas psicológicos. Problemas psicológicos seria o quê? Construção de objeto. Mas se é voz passiva, passou a ser sujeito. O sujeito aqui não está no plural, então o verbo deveria estar no plural. Identificaram-se. Logo, a letra A é correta? Não. A letra A é incorreta. Elimine a letra A e vamos à letra B, pessoal. Letra B. Veja comigo. É necessário que se envie a todo o sistema bancário do país vídeos informativos. Veja, se envie. Se envie o quê? Fez pergunta, o verbo é transitivo. Tem preposição na pergunta? Não. Verbo transitivo direto, mais a partícula ser, a partícula é a passivadora. Logo, esse verbo está na voz passiva sintética. O objeto direto se torna sujeito. Se envie o quê? Vídeos informativos. Isso aqui é o nosso sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo tem de estar no plural. Se enviem a quem? A todo o sistema bancário. Veja que aqui o verbo é bitransitivo, mas ainda que o verbo seja transitivo direto e indireto, a partícula ser será a passivadora. Então, o objeto direto vai se tornar sujeito. O certo aqui era o quê, pessoal? É necessário que se enviem vídeos informativos. Logo, a letra B está errada, pessoal. Sigamos. Vamos lá. Letra C. É preciso reconhecer que o sistema financeiro e o setor produtivo não têm interesse. Quem não tem interesse de garantir um projeto bem-sucedido, pessoal? O sistema financeiro e o setor produtivo. Este é o sujeito composto, sistema e setor. Então, eu tenho dois núcleos. O verbo tem de concordar
com os núcleos. Assim, o verbo precisaria ter acento circunflexo para indicar o plural. Logo, a letra C não pode ser o gabarito da questão. Elimine a letra C. Observe que um acento vai mudar a concordância. Vamos continuar aqui. Informações qualificadas aos usuários do sistema bancário são essenciais para que se reduzam. Observe, verbo mais partícula C. Se reduzam o quê? Fez pergunta, o verbo é transitivo. Tenho preposição na pergunta? Não, o verbo é transitivo direto. Logo, a partícula é apassivadora. Se a partícula é apassivadora, pessoal, este verbo está na voz passiva. Analítico-sintética, sintética. Se reduzam o quê? As tentativas de fraudes e de fraude. Isso aqui é o nosso sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo tem de estar no plural. Logo, o gabarito da questão é a letra D de dado. Houve concordância entre sujeito e verbo. Então, está correta de acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa. Gabarito, letra D. Mas por que não pode ser a letra E, pessoal? Vamos ver. Um conjunto de bancos de investimento entre os principais do país decidiram. Quem decidiu? Um conjunto de bancos de investimento. Um conjunto decidiu que as regras de concessão de empréstimo para pessoas carentes deveriam ser relativizadas. Logo, a letra E não pode ser o gabarito. O gabarito da questão é a letra D. Mas com uma ressalva, pessoal. Ali, conjunto mais bancos, caberia também a nossa regra lá da construção do tanto faz, tá? A banca entendeu que deveria ser decidiu, mas caberia ali, obviamente, um recurso. Conjunto de bancos decidiu ou decidiram, tanto faz. Caberia recurso para essa questão. Eu coloquei o gabarito letra D para que você visualizasse o gabarito que a questão deu, porém, caberia também a letra E como gabarito. Beleza, pessoal? Então, já vou colocar aqui a nossa construção de teoria para que você printe e possamos dar sequência à nossa aula. Ah, Thaís, você traz as questões que a banca também deixou alguma alternativa que poderia ser gabarito? Claro, para que você visualize como pode ser a sua prova, beleza? Então, observe gabarito foi a letra D de dado, porém a letra E ali pode trazer um recurso, beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa próxima questão número 3 na tela. Diga para mim qual é o gabarito da questão. Tô de olho no chat. Vamos lá. Questão número 3 na tela, pessoal. Veja comigo. De acordo com as regras de concordância verbal da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está empregada corretamente em. Veja que agora a questão fala sobre as regras de concordância verbal da norma padrão, ou seja, da norma culta da língua portuguesa. Ela que é a correta com relação à concordância verbal. Qual é a premissa básica da concordância verbal? Vamos colocar aqui, ó. Concordância verbal. Qual é a premissa? Qual é a regra geral? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Sempre. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. E o que isso significa? Significa que, se o sujeito estiver no singular, o verbo tem de estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo tem de estar no plural. Simples assim. Essa é a nossa regra geral. Então, vem comigo para você observar um exemplo. Vamos colocar aqui, ó.
eu posso colocar nessa construção nós andou devagar? Chega a doer os nossos ouvidos, não é? Por quê? Porque essa construção possui um desvio de concordância, pessoal. Como é a construção? Se o verbo aqui é o verbo andar e o sujeito simples é o vocábulo nós, é o pronome nós, primeira pessoa do plural, obrigatoriamente esse verbo tem de estar no plural. Então, o certo aqui é o quê? Nós andamos devagar. Então, cuidado para que você não caia em nenhuma pegadinha relacionada à concordância. Essa é a nossa premissa básica da concordância verbal. E veja que aqui, novamente, nós temos o quê? Verbo mais partícula ser. Então, olho no lance, para não cair em nenhuma pegadinha. Vamos lá. Letra A, pessoal. No mundo dominado pela tecnologia, conferem-se aos softwares de manipulação de dados importante papel no processo de controle da informação. Eu tenho aqui o verbo mais a partícula ser. Para relembrar, pessoal, vamos colocar aqui, ó. Verbo mais a partícula ser. A partícula será a passivadora, se o verbo for transitivo direto ou transitivo direto e indireto, beleza? Então, vamos analisar. Vamos lá. Confere-se. Confere-se o quê? Fiz pergunta, o verbo é transitivo. Tem preposição? Não, o verbo é transitivo direto. Então, a partícula já é a passivadora. Se a partícula é a passivadora, esse verbo está na voz passiva sintética e o objeto direto se torna sujeito. Confere-se o quê? Observe que ele coloca aos softwares de manipulação de dados. Isso aqui é o objeto indireto. Confere-se o quê? A quem ou a quê? Exatamente para você se confundir. Confere-se a quê? Fiz pergunta, o verbo é transitivo, tem preposição, agora ele é indireto, pessoal. Então, isso aqui, ó, confere-se aqui aos softwares de manipulação. Mas o verbo ser transitivo direto e indireto, mais a partícula, também indica o quê? Voz passiva, sintética. Então, olho no lance. Verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula ser, a partícula é a passivadora e o objeto vai se tornar sujeito, objeto direto. Confere-se o que, pessoal? Importante papel. Importante papel no processo de controle da informação é o nosso sujeito. O objeto direto se torna sujeito. Importante papel não está no singular? Sim. Então, esse verbo tem de estar no singular. Confere-se aos softwares de manipulação de dados importante papel. Importante papel é conferido aos softwares de manipulação. Beleza? Olha o detalhe, olha a pegadinha, colocar o objeto indireto primeiro para que você erre. Atenção! Elimine a letra A porque a questão quer a correta. Vamos à letra B. Em todos os estudos comportamentais, atribuem-se aos jovens uma dependência crescente. Mesma construção da letra A, tá? Atribuem-se o quê? Fez. Pergunta, o verbo é transitivo, não tem preposição, verbo transitivo direto. Se o verbo já é transitivo direto, a partícula já é a passivadora. Mas atribuem-se o quê? A quem? Fez. Pergunta, o verbo já era transitivo, tem preposição, é indireto. Deixou de ser partícula passivadora? Não. Atribuem-se a quem? Aos jovens, objeto indireto. Mas atribuem-se o quê? Uma dependência crescente das redes sociais. Uma dependência crescente das redes sociais não seria o objeto direto? Sim. Mas se a partícula é a passivadora, o objeto direto se torna sujeito. Então, isso aqui é o nosso sujeito. Se o sujeito estar no singular, o verbo tem de estar
no singular. Então, o certo é o quê? Atribui-se aos jovens uma dependência crescente. Elimine a letra B, beleza? Então, vamos à letra C. Ao receber algum vídeo suspeito de deepfake, recomendam-se alguns cuidados especiais. Recomendam-se o quê? Fez pergunta, o verbo é transitivo, não tem preposição, é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais a partícula C. A partícula é apassivadora. Se a partícula é apassivadora, esse verbo está na voz passiva sintética. Logo, o objeto direto vai se tornar sujeito, pessoal. Recomendam-se o quê? Alguns cuidados especiais. O objeto direto se torna sujeito. O sujeito está no plural, o verbo tem de estar no plural. Então, sem medo de ser feliz, o gabarito da questão é a letra C, que nos apresenta a concordância correta. Poxa, Thaís, é muita regra. Sim, eu não discordo de você. Há muitas regras, mas isso aqui são detalhes. Obviamente, a gente está fazendo aqui um pouquinho devagar, exatamente para você pegar a informação teórica. Mas fazendo, você já olha, poxa, o verbo é transitivo direto e indireto. Eu sei que o objeto direto se torna sujeito. Já busca isso e veja se está concordando ou não. É simples assim. Você tem que fazer exatamente partindo do verbo para estabelecer a concordância. Sempre analise o verbo. A chave é o verbo, beleza? O gabarito dessa questão é a letra C e vamos aqui à alternativa D. Por que não pode ser a letra D? Veja comigo. Para identificar se os vídeos falsos apresentam cortes entre uma palavra e outra, os outros defeitos de edição necessitam-se de instrumentos sofisticados de diagnóstico tecnológico. Necessitam-se de quê? Fiz pergunta, o verbo é transitivo. Tenho preposição nessa pergunta? Tem, é verbo transitivo indireto. Opa, a informação agora é diferente. Por quê? Vamos lá. Sempre que houver verbo mais a partícula ser e o verbo for transitivo indireto ou verbo intransitivo ou verbo de ligação mais a partícula ser, a partícula será indeterminadora do sujeito. Vou colocar aqui, ó, partícula indeterminadora do sujeito. E o que isso significa? Significa que o sujeito é indeterminado e que essa construção precisa ter um verbo na terceira pessoa do singular, obrigatoriamente, ok? Então veja comigo, porque eu vou colocar um exemplo bem parecido. Vamos colocar lá, ó, necessitam-se de instrumentos. Vou colocar exatamente o que nós temos aqui, ó. Necessitam-se de instrumentos. Vamos analisar essa construção, pessoal, para identificar o valor dessa partícula. Qual é o verbo da construção, pessoal? Necessitam. Tem o verbo mais partícula ser, olho no lance. Necessitam-se de quê? Fiz pergunta, o verbo é transitivo, tem preposição, é indireto. Verbo transitivo indireto mais a partícula ser, a partícula é indeterminadora do sujeito. Se a partícula é pis, indeterminadora do sujeito, significa que o sujeito é indeterminado. Indeterminado. E que o verbo, pessoal, precisa estar na terceira pessoa do singular. Então, aqui é necessita-se. Thaís, não concorda com instrumentos? Não, porque instrumentos é objeto indireto. Necessita-se de quê? De instrumentos. Verbo concorda com sujeito, não concorda com objeto. Então, sempre que for partícula indeterminadora do sujeito, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Beleza, pessoal?
Então, a letra D não pode ser o gabarito da questão. Elimine a letra D. Veja a letra E. Uma das formas de identificar a manipulação de vídeos é considerar o contexto, para avaliarem-se com muito cuidado e precisão se as falas dos personagens mantêm coerência com a realidade. Para avaliarem-se o quê? Fez pergunta, o verbo é transitivo. Tem preposição? Não, o verbo é transitivo direto, mas a partícula C, a partícula é a passivadora. Avaliarem-se o quê, pessoal? Se as falas dos personagens mantêm coerência com a realidade. Isso aqui é o sujeito, mas veja que eu tenho um verbo, então é um sujeito oracional. Se o sujeito é oracional, o verbo precisa estar no singular. Então, atenção para que você não caia em pegadinha, beleza? Então, elimine a letra E o gabarito da questão é a letra C de casa. Beleza, pessoal? Tranquilidade no parquinho. Sei que são muitas informações, porém é assunto recorrente. Não caia em pegadinha. Faça uma análise cirúrgica e precisa para que você acerte essa questão. Muita gente por aí vai errar esse tipo de questão. Ah, uma questão longa. Ah, uma questão. Sim, mas se você fizer de forma cirúrgica e precisa, você vai acertar essa questão e vai, obviamente, alcançar aí notas mais altas. Beleza? Então, volte comigo para o quadro interativo. Vou colocar aqui para você printar. 5, 4, 3, 2, 1. Printou. E 5, 4, 3, 2, 1. Printou também. Vamos à nossa aqui próxima questão, pessoal. Essa, vamos colocar aqui. Nossa próxima questão na tela, pessoal. Qual é o gabarito dessa questão? Observe que essa questão já colocou no enunciado a sua proposta. Então, olho no lance. Veja comigo aqui. A frase em que a palavra destacada respeita as regras de concordância nominal, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, é regras de concordância nominal. Então, a questão que é a correta, de acordo com a concordância nominal. Atenção, porque nós temos também uma regra geral para a concordância nominal. Vai colocando aí no nosso chat o gabarito dessa questão, pessoal. Qual é a regra geral da concordância nominal? O núcleo, tudo que estiver ligado a um núcleo nominal, concordará com ele. Então, vamos colocar aqui, deixa eu me apagar para colocarmos a regra geral. Vou mudar a canetinha para escrever aqui a nossa regra. Tudo que se liga a um núcleo nominal, vamos colocar aqui, tudo quanto se liga a um núcleo nominal deve concordar em gênero e núcleo e gênero e número com o nome, beleza? O que é gênero para a língua portuguesa? Pessoal, língua portuguesa, gênero feminino e masculino. Número para a língua portuguesa, singular e plural. Então, se eu tenho um núcleo feminino, tudo que com ele concordar deve estar no feminino. Se eu tenho um núcleo feminino plural, tudo que com ele concordar deve estar no feminino plural, beleza? Então, atenção, essa é a nossa regra geral. Vamos à questão, pessoal. Veja comigo aqui. Vou mudar a canetinha para analisarmos as alternativas. Hoje, Braille e seu método são muito conhecidos. Observe,
Eu tenho o vocábulo muito aqui. O vocábulo muito está ligado a uma noção de conhecido, né? Eles são muito conhecidos. Observe que isso aqui é um adjetivo, da noção de adjetivo. Então, atenção. Sempre que estiver ligado ao grupo ava. O que é o grupo ava, pessoal? Adjetivo, verbo ou advérbio, para expressar uma circunstância de modo, de intensidade, de tempo, de dúvida, etc. Será um adjunto adverbial. Adjunto adverbial expressa circunstância ligado a adjetivo, a verbo ou advérbio. Sempre que for um adjunto adverbial, será invariável, não fará concordância com outro termo. Então, aqui é um adjunto adverbial de intensidade. Se é adjunto adverbial, eu não posso variar. Então, hoje, Braille e seu método são muito conhecidos. Assim, a letra A está errada, pessoal. Elimine a letra A. Letra B. Depois do acidente, Braille e sua família não ficaram só. Quem não ficou só? Braille e sua família. Braille e sua família não ficaram sós. Houve desvio de concordância. Logo, a letra B não pode ser o gabarito. A questão que é a correta. Elimine a letra B. Letra C. Há bastante razões para se considerar Braille um herói nacional. Bastante está ligado a razões. Razões é adjetivo? Não. Veja, Thaís, mas bastante não é adjunto adverbial? Não. Para ser adjunto adverbial tem que estar ligado ao grupo ava, ou a adjetivo, ou a verbo, ou a advérbio. Veja comigo. Razões é um substantivo. É adjetivo? Não. É verbo? Não. É advérbio? Não. Então, se está ligado a um substantivo, precisa variar. Então, aqui o certo seria o quê? Há bastantes razões. Assim, a letra C não pode ser o gabarito da questão. Elimine a letra C. Vamos à letra D, pessoal. Os alunos ficavam meio desorientados. Veja que o meio está ligado a desorientados, que é um adjetivo. Se é adjetivo, eu sei que esse meio é adjunto adverbial, portanto, é invariável. Logo, essa construção está correta. Ficavam meio, um pouco desorientados. Gabarito da questão é a letra D. Mas por que não pode ser a letra E, pessoal? O sistema de código de Braille tinha menos limitações, galera? Repete comigo. Menos não varia. Então, menos é invariável. Certo é o quê? Menos limitações. Então, se é menos, elimine a letra E. E o gabarito da questão é a letra D de dado. Veja que essa questão trabalhou com as regras gramaticais de concordância nominal, baseadas, obviamente, na construção da norma culta, mas mexendo com aqueles errinhos do dia a dia que nós ouvimos por aí. Não vou falar que você já os cometeu, você nunca os cometeu, mas você já deve ter ouvido por aí algumas pessoas pronunciando algumas inadequações gramaticais, certo? Thaís, você está sendo preconceituosa? É um preconceito linguístico? Para de maluquice. Para com a loucura. Para. Não é isso. No nosso dia a dia, o que vale é a comunicação, é a interação. Numa comunicação despretensiosa, é óbvio que você não estará conectado, intimamente conectado às regras gramaticais. E por isso, por prezar a comunicação e estar num ambiente agradável, você não vai ficar atento às regras gramaticais. Por essa razão, haverá desvios e está tudo certo. Não há problema nisso. Não vejo problema, inclusive a língua não vê problema nisso. A questão é que a sua banca trabalha com regras gramaticais. A sua prova é baseada na norma culta e não no uso despretensioso da língua. Então, atenção, você precisa saber as regras gramaticais. Como sempre falo, atenção ao que se fala. Por quê?
quando você começa a utilizar o seu dia a dia a seu favor, porque você fala o tempo todo, você escreve o tempo todo, assim como você está escrevendo chat, você consegue visualizar os erros para a norma culta, e isso facilita na identificação dos erros em uma questão. Eu não estou dizendo que você deve corrigir as pessoas, isso é de uma deselegância absurda. Você não me verá fazer isso. Obviamente, se a pessoa não me pedir. A questão vai além. Eu quero que você estude com aquilo que você já tem no seu dia a dia. Observe o que você falou, veja se é um erro. Poxa, isso aqui é erro para gramática. Não fale os quatro ventos. Faça um estudo sempre interno. Para que você fundamente a norma culta em sua mente, de modo que, quando pegue uma questão dessa, de concordância nominal, que trabalha com os errinhos do nosso dia a dia, você visualize, poxa, isso aqui é erro, poxa, isso aqui é errado, porque a norma culta diz isso. É assim que se estuda português, tá bom, pessoal? Então, vem comigo, vamos à nossa próxima questão. Vamos lá. Vou deixar aqui para que você printe. 5, 4, 3, 2, 1. Printou. Vamos à nossa próxima questão. Essa aqui é esta. No trecho, ainda que não exista uma concepção única sobre o empreendedorismo social, a expressão destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido do texto por. Quando a questão fala ser substituída sem prejuízo, você tem o quê? Uma reescrita. É uma questão de reescrita, mantendo o sentido original. Mantendo o sentido original. Veja que a questão fala sobre manter o sentido original de quê, pessoal? Da conjunção. Isso aqui é uma locução conjuntiva. Ainda que não exista uma concepção única sobre empreendedorismo social, ocorre algo. Veja que isso aqui introduz o quê? Uma oposição que não anula o fator principal, que não foi apresentado, tá? Mas oposição que não anula o fator principal, a oração principal. Ainda que não exista uma concepção única, existe algo. Então você tem aqui uma opção, uma oposição que não anula o fator principal. Isso é a construção da oração subordinada adverbial concessiva. A oração subordinada adverbial concessiva traz esse valor, pessoal. Trazendo esse valor, eu sei que essa locução conjuntiva, essa conjunção, é uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Qual alternativa traz esse valor, permanece com o mesmo sentido de oposição? À medida que não existe uma concepção, veja que se eu começar com a medida que, eu terei qual ideia, pessoal? Uma ideia de proporção. Você pedirá o quê? Uma noção de equivalência. Então, elimine a letra A, não mantém o sentido, pessoal. Não mantém o sentido. Então, eliminemos a letra A, vamos à letra B. Contanto que não existe uma concepção única sobre empreendedorismo social, nós temos aqui uma noção de concessão, de oposição? Não, contanto que vai dar uma noção de condição. Então, a letra B não pode ser o gabarito. De modo que, pessoal, de modo que já nos apresenta aqui um valor que não trabalha, vai trabalhar o quê? Uma noção de consequência. Então, elimine a letra C. Mesmo que não exista uma concepção única, existe tal coisa. Traz uma noção de oposição? Traz. Então, o gabarito da questão é a letra D. Por causa D, nem é locução conjuntiva, tá? É locução prepositiva, trazendo valor causal. Então, elimine a letra E e o gabarito da questão é a letra D de dado, pessoal. Beleza, tranquilidade no parquinho. Essa questão foi para relaxar a alma, porém, digo aqui que sempre aparece nos certames. Então, observe, veja lá qual é o valor da conjunção, identifica o valor da conjunção, identifica o valor da oração e assim resolva a questão, beleza?
Então, volte aqui comigo para o quadro interativo e vamos à nossa próxima questão. Questão de concordância verbal, pessoal. A frase em que a concordância verbal atende ao que prevê a norma padrão da língua portuguesa é: observe, se atende ao que prevê, ele quer o quê? A correta, de acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa no tangente à concordância verbal, beleza? Vamos às alternativas e já vai colocando para mim no chat o que você colocou como gabarito. Vamos lá. Restava cerca de 15 candidatos para a entrevista. Restava é o verbo. O que restava? Cerca de 15 candidatos. Veja que o sujeito veio posposto ao verbo exatamente para você cair em uma pegadinha. Lembre-se, sempre que tiver uma expressão de valor, de noção aproximada, cerca de, perto de, já vimos isso aqui hoje, hein? Perto de, menos de, mais o numeral. A concordância é feita com o numeral. Concorda com o numeral. Ok? Então, se concorda com o numeral até 1, a concordância é feita no singular. 2 ou mais, a concordância é feita no plural. Beleza, pessoal? Então, veja aqui, ó, cerca de 15 candidatos. 15 passou de 1. Então, a concordância é feita no plural. 15 candidatos restavam. Assim, a letra A está errada. Se está errada, não pode ser o gabarito da questão. Elimine a letra A. Letra B. Não sou eu que elabora. Veja aqui, pessoal. Não sou eu. E aqui, ó, eu elabora? Não. Sempre que houver o relativo que, a concordância é feita com o seu antecedente. Eu elabora? Não. Eu elaboro. Não sou eu que elaboro as perguntas. Logo, a letra B está errada. Letra C, pessoal. No futuro, a maioria das tarefas poderão ser realizadas por algoritmos. Veja aqui, ó, poderão ser realizadas. Temos o verbo. O que poderão ser realizadas? A maioria das tarefas. Sujeito simples. Sempre que houver expressão partitiva, mas termo especificador no plural, qual é a regra, pessoal? TF, tanto faz. Pode concordar com a maioria, ficando no singular, a maioria poderá ser realizada, ou concordar com tarefas, ficando no plural. Tarefas poderão ser realizadas. Houve concordância correta aqui? Sim. Então, o gabarito da questão, sem medo algum, é a letra C de casa. Beleza, pessoal? Agora, por que não pode ser a letra D? Nenhum de nós estamos preparados para a responsabilidade daquele cargo. Quem não está preparado? Nenhum de nós. Esse é o nosso sujeito simples. Sempre que o sujeito, pessoal, o sujeito vier com pronome indefinido, como nenhum, ou pronome interrogativo, como quem, como qual, ok? No singular, ou pronome indefinido singular, ou pronome interrogativo no singular. Mas as expressões de nós, de vós, de vocês, o verbo não vai concordar, o verbo não vai concordar com o pronome nós, vós e vocês. Não vai concordar. Ele concorda com o pronome indefinido ou interrogativo na terceira pessoa do singular. Então, essa construção aqui, ó, está errada. Nenhum de nós. Olha o nosso sujeito. Temos o pronome indefinido no singular. Se o pronome indefinido está no singular, não importa a expressão nós. Nós teremos o quê? Nenhum de nós está preparado. Logo, a letra D está errada. E letra E, pessoal?
mais de um indicador são usados. O que é usado? Mais de um indicador. Sujeito simples, veja, com noção aproximada, e o numeral aqui é 1. Se é 1, pessoal, precisa ficar no singular. Mais de um indicador é usado. Logo, a letra E está errada e o gabarito da questão é a letra C, de casa. Muita atenção a isso, pessoal. Por quê? Porque há muitos detalhes em questão de concordância, por isso trouxemos questões de concordância para que você fundamentasse essa teoria. Falamos sobre a concordância verbal com a partícula C, falamos sobre a concordância em observações com expressão partitiva, com noção aproximada, exatamente para que você não caia nessas pegadinhas recorrentes nos certames elaborados pela nossa banca. Beleza, pessoal? Foi um prazer estar na companhia de vocês. Espero que vocês tenham acompanhado a aula, tenham entendido esse processo. A nossa ideia aqui é resolver a questão de forma cirúrgica, de modo que você olhe a questão na prova e fale: nossa, eu não caio nessa pegadinha. Isso eu aprendi lá nas aulas do AlphaCom. Foi um prazer inenarrável estar na companhia de vocês. Vou deixar o meu Instagram aqui. Meu Instagram é @Thais_Portuguenática. Ou você pode procurar por lá, Português é Lindo. Lá eu posto dicas, posto quizzes e sempre posto quando estou aqui na nossa casa, no AlphaCom. Beleza, pessoal? Beijo grande, até a próxima. Português é lindo!